A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na Epístola de Tiago, o meio irmão do Senhor Jesus. E hoje nós chegamos na lição de número 9. E a lição de número 9 tem como título: A verdadeira sabedoria se manifesta na prática. Para isso eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo de número 3, do verso 13 ao verso de número 18. Epístola de Tiago, capítulo de número 3, do verso 13 ao verso de número 18, a qual nós estaremos falando sobre a verdadeira sabedoria se manifesta na prática, querido? Não deixe de entrar no blog do professor, Você já conhece o blog, está passando aqui embaixo, é www.fabiosegantini.blogspot.com.br. Sabe uma coisa que os irmãos estão se esquecendo de fazer? De se inscrever no meu blog, Tem semanas que, em uma semana, tem mais de quase 2.000 visualizações o meu blog, Mas eu tenho pouquinhas pessoas inscritas. Então, entre no meu blog, se inscreva lá também no meu blog, ok? Então, se você também quiser ser amigo do professor no Facebook, manda uma mensagem para o professor Fábio Segantini, me acha no Facebook, Vai ter a foto minha e da minha esposa, envia o convite, que vai ser um prazer ter vocês como nossos amigos, queridos? Eu pedi semana passada e vou pedir essa semana também que vocês estejam orando por mim, Não esqueça nas suas orações de apresentar a minha vida, a vida da minha família, o meu ministério para o eterno. Vocês já estão sendo alvo das minhas orações. Sempre quando eu entro em oração, eu não esqueço de vocês, Alguns irmãos, algumas irmãs, eu já conheço pessoalmente. Outras pessoas eu ainda não conheço pessoalmente. Mas independente se nós nos conhecemos pessoalmente ou não, Vocês estão sendo alvo das minhas orações. E eu peço para que vocês estejam orando pela minha vida. Por quê? Porque eu tenho alguns projetos, querido, no meu coração. E para que esses projetos aconteçam, eu preciso da tua oração, E como que você vai orar? Você vai orar para que Deus se levante um exército, para que Deus se levante pessoas para me ajudarem naquilo que eu estou precisando, É para isso que você vai orar, para que o Eterno levante pessoas para que possa estar me ajudando. Eu sozinho não consigo fazer as coisas, eu preciso da tua ajuda. É por isso que Paulo disse que a igreja é um corpo, Cristo é o cabeça, nós, eu e você, somos membros. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. Então é por isso que eu conto com a tua ajuda, que você esteja orando para que Deus levante esse exército, para que aquilo que está no meu coração possa transformar-se em realidade e juntos nós possamos ampliar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E seja orando, querido, para que o Eterno realmente levante essas pessoas valentes, capazes de encarar aquilo que eu tenho coragem de encarar também. Mas eu conto com a tua ajuda, com a tua oração. Vamos nessa? Vamos orar junto? Eu tenho certeza que o Eterno estará conosco, como sempre esteve, esteve conosco. Ele estará mais essa vez nessa empreitada. Que o Eterno continue realmente abençoando a tua vida, o teu ministério e a tua casa. Queridos, lição de número 9, a verdadeira sabedoria se manifesta na prática, Primeira coisa que nós temos que definir aqui o que é sabedoria, Então ele coloca, a verdadeira sabedoria se manifesta na prática. O que é sabedoria? Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Se você achou que era, se você achava que era, então você vai rever os seus conceitos. Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. O que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que você adquire através dos livros, nas escolas,
aquilo que você adquire também na escola da vida, tá? Um conhecimento de uma máquina, um conhecimento de um funcionamento de um aparelho, tá? Isso são conhecimentos que pode ser adquirido verbalmente ou de forma escrita, tá? Você ouve alguém falar sobre coisas, tá? E aquela gama de conhecimento é introduzido dentro de você. Você passa a conhecer determinada matéria. E o que é sabedoria, então? Sabedoria é transformar conhecimento em praticidade, tá? É transformar aquilo que você sabe, o conjunto de regras que você sabe, em praticidade. Você transformar isso em produtividade, tá? Isso acontece muito em empresas. Tem pessoas que têm um grande conhecimento em determinada matéria, tá? Em matemática, em física, ele mexe na máquina, mas ele não consegue às vezes transformar o seu conhecimento em praticidade. Aí vem um operário, uma pessoa mais simples, que tem um conhecimento também, tá? E ele consegue transformar o quê? Aquele conhecimento dele em praticidade. Isso é sabedoria. A mesma coisa somos nós aqui na parte teológica, tá? Não basta ter teologia, não basta conhecer o grego bíblico, o hebraico bíblico, não basta conhecer o aramaico bíblico, não basta você saber o que é amartiologia, soteriologia, pneumatologia, você conhecer matérias teológicas, conhecer Berkoff, conhecer John Calvino, saber livros de Huckman, de Antônio Gilberto, conhecer os livros da CPAD, conhecer livros teológicos, não funciona, tá? É muito bom, é excelente, tá? Mas se você só ficar absorvendo como uma esponja, que só absorve a água, de nada adianta. Tiago vai dizer que nós precisamos colocar isto em prática. Então nós já definimos o que é aqui sabedoria e conhecimento. Então sabedoria é o uso correto do conhecimento. É muito interessante que uma pessoa ela pode ser culta, mas ser tola. Tem muitas pessoas inteligentíssimas, com grande cabidal de conhecimento, mas são tolas. Não sabe transformar o seu conhecimento em praticidade. Quantos economistas não afundam a empresa? Quantos administradores não falem empresas? Eles têm grande conhecimento, mas eles não conseguiram transformar o conhecimento em sabedoria. Isso é interessante. Isso é muito interessante, tá? É interessante, tem muitos pastores com um grande nível intelectual, mas que não conseguem produzir vidas dentro das suas igrejas. E depois nós vemos aqueles pastores, com todo respeito, semi-analfabeto. Eles nem sabem ler e escrever direito, mas aonde eles chegam, Jesus abençoa. Aonde eles chegam, a igreja prospera. Tem vida, tem prosperidade, porque aquele pequeno conhecimento que ele adquiriu na escola da vida, ele conseguiu transformar em sabedoria, em praticidade. Bem verdade é que nós temos também grandes homens capacitados, intelectuais, que conseguem transformar conhecimento em sabedoria. Eu não estou aqui menosprezando o conhecimento, de forma alguma. De forma alguma. Apesar que o meu conhecimento também é um pouco limitado, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento. Mas o que Tiago vai valorizar, o que é a transformação, tá? A transformação do conhecimento em praticidade. E essa praticidade nós chamamos de sabedoria. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as pessoas. Ela pode ter muito conhecimento e não saber viver consigo mesma. Olha que interessante. Então o que a Bíblia sempre valoriza? Não o conhecimento em si, mas a transformação desse conhecimento em sabedoria. E Tiago ele vai falar justamente sobre isso, tá? Sobre isso. A nossa introdução nós já comentamos, o tópico de número 1, tá?
O tópico de número 1. É interessante que na introdução o autor começa assim: nesta lição aprenderemos que obter informação ou conhecimento intelectual não significa adquirir sabedoria. Nós já comentamos isso. O autor agora vai definir o que é sabedoria. Ele define da seguinte forma: hoje estudaremos a sabedoria como, ele define, a habilidade de exercer uma ética correta com vistas a praticar o que é certo. Aqui ele definiu o que é sabedoria, aquilo que nós definimos também, que é o uso correto do conhecimento e a praticidade na vida, tá? E depois ele diz assim: veremos a pessoa sábia como alguém que se mostra madura em todas as circunstâncias da vida, pois é no cotidiano da vida que a sabedoria do crente deve se mostrar. Nós já comentamos a introdução. Tópico 1. A conduta pessoal demonstra se a nossa sabedoria é divina ou diabólica. Que misericórdia! Olha o que o autor ele nos fala. A conduta pessoal demonstra se a nossa sabedoria é divina ou diabólica. Nós vamos ver mais adiante no verso 15. No verso 15, nós vamos ver que existem alguns tipos de sabedoria, tá? A sabedoria terrena, animal e diabólica, tá? Então o autor nos afirma que, dependendo da maneira que eu me expresso, a minha sabedoria, ela vai ser divina ou diabólica, tá? Então, Tiago, ele inicia no verso 13 dizendo o seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente? Querido, Tiago, ele está vindo numa crescente. E qual é a crescente de Tiago? Eu venho falando isso desde a primeira aula. Ele quer que nós alcançamos a maturidade. A maturidade perseguia Tiago. E ele queria, como pastor, que os seus membros alcançassem a maturidade cristã. Esse deve ser o meu alvo, o teu alvo, professor da escola dominical, presbítero, evangelista, pastor, dirigente de congregação, pessoas que me acompanham semanalmente. Isso deve nos perseguir, o que? Nós alcançarmos a maturidade em Cristo. E essa maturidade fez com que Tiago escrevesse vários conselhos. E Tiago acaba de falar sobre o poder da língua, que a língua tem um poder muito grande de conduzir pessoas para a vida ou para a morte. E depois ele dá um conselho também para os mestres, que saibam utilizar o poder da fala, porque através da fala nós conduziremos pessoas ao bem ou ao mal. Agora ele chega no verso de número 13, perguntando. E a pergunta dele é uma pergunta que nos traz reflexão. É uma pergunta que mexe com a nossa autoestima. Olha a pergunta dele: quem dentre vós é sábio e inteligente? Essa pergunta de Tiago é uma pergunta que nos remete a quê? Primeiro, a um autoexame. Para que eu responda a isso, eu preciso examinar se eu tenho conhecimento ou se eu tenho sabedoria. É muito interessante. Tiago, ele pergunta e ele diz o seguinte: olha, pare e pense. Quem dentre vocês é sábio e inteligente? Vocês sabem a diferença entre sabedoria e conhecimento? Vocês sabem discernir que conhecimento é diferente de sabedoria? Então o que Tiago, ele começa aqui? Ele começa com uma reflexão, ele começa com um autoexame. É a mesma coisa que acontece na ceia do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo e depois toma e depois bebe. Olha que interessante. Então ele começa com um autoexame. Querido, leve isso para a tua classe, leva isso para a tua igreja, leva isso para o seu púlpito. Nós precisamos aprender a fazer um exame. Quem somos nós? Nós somos intelectuais ou somos sábios? Ou somos os dois juntos? Quem somos nós? Nós temos a habilidade de transformar conhecimento em sabedoria? É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Quem dentre vós aqui é sábio? Quem dentre vocês é sábio e inteligente? Então, primeiro, faça um autoexame. E alguém, com certeza, respondeu essa pergunta.
Com certeza alguém responde essa pergunta, porque esse estilo que Tiago escrevia era um dos estilos judaicos, dentro da cultura judaica, de se escrever, onde o autor perguntava, para os seus leitores, e na mente do próprio autor ele respondia, ele deduzia qual seria a resposta dos seus leitores. Então Tiago pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? E alguém respondeu: eu sou sábio, eu tenho a inteligência. E Tiago, ele vai na veia do camarada. Tiago, ele nos confronta. É por isso que o autor da nossa revista, no número 1, ele disse assim, sabedoria não se mostra com discurso. É por isso que Tiago disse o seguinte: então, mostra-me. É por isso que ele começa com o verbo mostre. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero perceber a sua sabedoria. Eu preciso ver. E de que forma nós veremos a sabedoria de outras pessoas? Ele responde: pelo seu bom trato, pela sua boa maneira de viver, pela sua conduta. A sua conduta vai dizer quem você é. A sua conduta vai mostrar para mim se você é sábio ou não. É por isso que o nosso autor, ele colocou no número 1, sabedoria não se mostra com discurso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui: nós estamos cheios de discursos que não viram praticidade da vida. Nós estamos cheios de blá blá blá, nós estamos cheios de conversinha, nós estamos cheios. Eu estou com vergonha, eu já disse aqui, volto a repetir, eu estou com vergonha do evangelho que se está sendo pregado hoje em dia, um evangelho egocêntrico, um evangelho que só pensa em si e não nos outros. O que Tiago nos desafia é que nós transformemos o nosso conhecimento em praticidade da vida. Nós não podemos aceitar que os nossos discursos fiquem somente aqui. Nós precisamos que os nossos discursos saiam dos púlpitos, que desce a nave da igreja, que saia das 4 paredes da igreja, que vá para os becos, para os falados, para as favelas, para as periferias, para os menos favorecidos. Nós precisamos, querido, que esse conhecimento que nós adquirimos dentro das nossas igrejas e até circular, até no mundo secular, que nós transformamos isso para a glória de Deus. Queridos, nós temos então que transformar conhecimento em praticidade. Sabe o que eu gostaria às vezes? Às vezes eu gostaria que nós tivéssemos homens mais ousados, homens que descessem e vivessem aquilo que estivesse pregando, que fizesse a sua igreja viver este momento. Nós estamos estudando a carta de Tiago, e a carta de Tiago, ela está enfatizando o quê? Obras. Será que nós, nas nossas escolas dominicais, nós já saímos, pegamos os nossos alunos e nós já fizemos alguma coisa a qual o Tiago está falando? Será que nós estamos transformando essa gama de conhecimento em praticidade? Será que nós estamos saindo de dentro das nossas igrejas e praticando? Ou nós estamos somente nos discursos? Nós estamos só no conhecimento, no academicismo? Eu estou aqui com o meu notebook, dezenas de livros, dezenas de comentários, mas será que o conhecimento que está dentro desse notebook, ele está saindo para fora? Será que os nossos vídeos, ele está contribuindo para alguma coisa? Será que depois que eu saio daqui, eu transformo aquilo que eu falei para vocês em praticidade, em sabedoria? Se eu não estiver praticando isso, queridos, eu estou descumprindo o papel bíblico, eu estou sendo um hipócrita, eu estou sendo um fariseu. Eu falo e não pratico, e nós precisamos de pessoas que falem e pratiquem a verdade, a palavra de Deus. É isso que às vezes me cansa, é isso que às vezes deixa eu perplexo. Nós ouvimos pessoas, mas depois nós vemos essas pessoas praticarem coisas erradas lá fora. Ele acabou de pregar, mas ele não vive. Uma vez uma pessoa me disse: pastor,
O meu pastor, ele é um gigante no púlpito. Ele é um gigante no púlpito, mas ele é um menino na igreja. Menino, que ele quis dizer, na esfera de irresponsabilidade. Não adianta termos gigantes no púlpito e irresponsáveis lá fora. Nós precisamos de homens responsáveis no púlpito e responsáveis lá fora. Homens que vivem aquilo que pregam. É isso que Tiago está querendo dizer. Tiago diz assim: então mostre-me pelo seu bom comportamento. Ou seja, Tiago, ele está querendo que as pessoas apontem um caminho. É isso que ele diz: mostre-me. Eu quero ver qual é o caminho que você vai trilhar. Por que Tiago diz isso? Porque todo caminho existe seguidores. É por isso que ele diz isso: mostre. Mostrar o quê? Mostrar o caminho. E qual é o caminho? A sua boa maneira de praticar, a sua boa maneira de viver. A sua boa maneira de viver vai ser um caminho para que outras pessoas possam segui-lo. Ou seja, ele queria saber qual era a conduta. Tiago, ele está tratando aqui do caminho trilhado pela própria pessoa que ensina. Porque a pessoa que ensina, ela não pode ser como uma placa de trânsito. Já viu a placa de trânsito? Tá? A placa de trânsito que nunca seguiu de fato o rumo para o qual ela aponta incessantemente. É interessante isso. A placa de trânsito, ela sempre aponta o caminho, mas ela nunca foi lá. Ela nunca viveu essa experiência. Ela não sabe qual é o caminho. E Jesus, ele vivia aquilo que ele ensinava. É por isso que ele nos diz, Jesus, uma certa feita, ele disse: vem e segue-me. O que ele quis dizer com vem e segue-me? Eu mostrarei o caminho para vocês, a qual eu tenho trilhado. É isso que Tiago está querendo dizer: mostre-me o teu caminho, mostre-me as tuas boas obras, mostra a tua conduta. Tá? Mostra-me. Mas como eu devo mostrar as minhas boas obras? Mas o que Tiago valoriza aqui também não é praticar as boas obras, mas é como eu pratico as boas obras. Perceba o que eu vou repetir. Para Tiago, o que está em xeque não é simplesmente praticar boas obras, ter uma boa conduta, mas é como praticar essa boa conduta. É por isso que ele diz: mostre-me pelo seu bom trato, pela sua conduta, as suas obras, em mansidão de sabedoria. Ou seja, eu não posso praticar as boas obras, eu não posso ter uma conduta de qualquer jeito. Tiago, ele está querendo dizer o seguinte: olha, você vai mostrar o caminho, vocês vão ditar qual é o caminho que as outras pessoas devem seguir, mas tem um detalhe: tem que ter uma maneira correta de mostrar esse caminho. Esse caminho não pode ser mostrado por brigas. Olha o número 2, inveja e facções. Tiago está querendo dizer de forma bem clara: olha, esse caminho não pode ser mostrado por brigas, por facções. Não pode ser imposto esse caminho. Esse caminho, ele deve ser mostrado em mansidão. É muito interessante isso daqui, porque Tiago, muitas pessoas querem impor as suas ideias, querem impor os seus dogmas, quer fazer com que as pessoas, à força, cumpra aquilo que eles estão pedindo. E Tiago diz: não, o verdadeiro sábio é aquele que mostra o caminho, que ande de forma correta, mas em mansidão. O que é mansidão? A mansidão dentro de Tiago, ela está qualificando as obras. Mansidão é um termo grego que os gregos não gostavam muito dessa palavra mansidão, porque para os gregos a palavra mansidão, ela era uma virtude dificilmente buscada.
porque mansidão dá a ideia de rebaixamento servil e ignóbil. Mansidão para a cultura grega era um atributo que menosprezava o ser humano, porque uma pessoa mansa tinha que se sujeitar às outras, lembrando que o conceito de sabedoria aqui, tá? Sofia, não é o conceito que Tiago usa, não é o conceito grego. O conceito aqui é um conceito hebraico. O conceito hebraico sempre foi conhecimento ser transformado em sabedoria. No conceito grego é diferente. O homem se torna mais sábio quanto mais conhecimento ele tiver. E Tiago vai na contramão disso daqui. É por isso que ele usa a palavra mansidão para sabedoria, para conhecimento, para boas obras. Por quê? Porque Tiago tinha em mente que não é o quanto você conhece, mas o quanto você faz que Deus valoriza e como você faz. Olha, eu vou repetir essa frase, querido. Não é o quanto você conhece, mas o quanto você faz e como você faz que Deus valoriza. E como nós estamos praticando as nossas obras, como nós estamos conduzindo as outras pessoas, com arbitrariedade, com imposição, como ditadores ou em mansidão. Porque mansidão sugere uma ideia de rebaixamento servil e ignóbil, da ideia do que eu estou disposto a servir uma outra pessoa. Jesus pessoalmente foi manso. Nós podemos encontrar isso em Mateus capítulo 11, verso 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Mateus capítulo 5, verso 5, Jesus pronunciou uma bênção sobre aqueles que fossem mansos. Jesus disse que os mansos herdariam a terra. A Bíblia diz que nós temos que buscar essa qualidade. Tal mansidão cristã envolve uma compreensão sadia acerca da nossa falta de méritos diante de Deus e uma respectiva humildade e falta de orgulho no trato com os nossos semelhantes. É por isso que Tiago diz: mostre-me as tuas obras em mansidão. Então nós temos que mostrar o caminho, mas temos que mostrar de forma correta. E qual é a forma correta? Ser manso. É rebaixar-se no estilo de servo, estar apto para servir as outras pessoas. Por quê? Porque Jesus foi manso e tem promessa para quem é manso. E até hoje, depois de Jesus glorificado, ele continua com essa característica. Lembra de Apocalipse, capítulo 3? A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele vai na contramão. Por quê? Porque a mansidão contraria a natureza dos seres humanos. Eu vou repetir: a mansidão contraria a natureza do ser humano. É contrário, porque nós queremos tudo por força, por violência. Zacarias disse: não por força nem por violência. Não é com imposição, mas é pelo meu espírito, diz Adonai. Zacarias já tinha profetizado que o Messias teria a característica de ser manso. Zacarias capítulo 9, verso 9. E isso nós podemos ver em comparação com Mateus 21, verso 5. A mansidão fazia parte da natureza de Cristo. Por quê? Porque a mansidão é contrária à natureza do ser humano. O ser humano quer conquistar as coisas com o cotovelo, com as brigas, com as disputas, para alcançar o sucesso. E Jesus mostra, Tiago mostra, que nós podemos alcançar o sucesso através da mansidão.
porque a mansidão constrói algo silenciosamente e sem alarde. A mansidão constrói algo silenciosamente e sem alarde. Enquanto outras pessoas têm que gritar, têm que impor, têm que ditar as regras com autoridade, com imposição, Jesus ao contrário. Ele vai construindo algo silenciosamente e quieto, sem alarde. E aquilo que Jesus começou a construir, que foi a sua igreja, até hoje ela prevalece. Ele construiu ela da mansidão. Todo dia ele chega na porta de alguém e bate. Se alguém abre, ele entra. E quando ele entra, tem uma grande festa. Mas se a pessoa também fecha a porta do seu coração, ele vai atrás de outra porta. Ele está sempre batendo. Ele não impõe, ele não exige, ele pede. É isso que o Tiago está querendo mostrar para nós aqui nesse momento. Que nós devemos ter atitudes com mansidão. Vamos viver mansamente, queridos. Não imponha nada, não brigue com as pessoas, mas seja manso. Tenha a característica de se rebaixar e viver o mundo dele. Estar disposto a servir a ele, porque fazendo dessa forma você vai construir algo silenciosamente e sem alarde, e isso vai prevalecer para a vida eterna. Não precisa de violência. A mansidão, ela tem fôlego perseverante. Não precisa ser violento, pois a mansidão tem fôlego perseverante. A mansidão age com diligência. A mansidão age com inteligência. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 25, Paulo ele assegurou que a fraqueza de Deus é mais forte do que os seres humanos. Olha que interessante, a fraqueza de Deus é mais forte do que os seres humanos. A mansidão, a lentidão, a parte silenciosa, discreta de Deus agir, que os homens a têm como fraqueza, ela é mais forte do que a brutalidade, do que a violência, do que a imposição dos seres humanos. Aquilo que os seres humanos constroem pela imposição dura pouco tempo e logo destrói. Mas aquilo que ele está construindo lentamente, silenciosamente, sem violência, tem fôlego perseverante e está prosperando até os dias de hoje. E que nós possamos aprender com a mansidão. E depois ele diz no verso de número 14: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago, ele está dizendo o que agora no verso 14? Ele está combatendo um suposto problema dentro da igreja, que as pessoas tinham conhecimento, que as pessoas tinham uma gama de conhecimento, eram algumas pessoas até intelectuais, mas pegava essa intelectualidade para segregar as pessoas, para separar as pessoas. É por isso que ele usa: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. Se vocês separam entre vocês, entre grupos, vocês separam entre grupos que têm o mesmo pensamento, vocês não se entrosam. E esse sentimento faccioso é motivado pela amarga inveja. Tiago vai dizer o seguinte: vocês não estão transformando conhecimento em praticidade. Vocês não estão transformando o seu conhecimento em praticidade da vida, em sabedoria diante de Deus. Por quê? Porque a inveja e o sentimento faccioso destrói uma comunidade. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso.
onde tem pessoas que querem ser muito sábias dentro das igrejas, geralmente isso se torna uma facção. Ele segrega, ele escolhe a quem ele quer ouvir, ele escolhe para quem ele quer falar e o dia que ele quer falar. Por quê? Ele segrega. Isso causa o que? Inveja. Essa inveja, ela é amargosa, porque a palavra inveja aqui no original é zelo. É muito interessante nós termos zelo, mas o problema desse zelo, o problema dessa inveja é que ela se tornou amargosa. Ela amargou a vida dessa pessoa. Então, uma comunidade que vive com uma inveja amarga e sentimentos facciosos em nossos corações, não podemos nos gloriar dentro dessa comunidade. Não devemos nos gloriar. Por quê? Porque isso vai destruir a nossa comunidade. Então nós devemos o quê? Arrancar a inveja e o sentimento. Irmãos, é mais lindo vivermos unidos. Salmo 133, verso 1, 2, 3, que nós conhecemos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo, querido. Se não tiver união, não tem óleo. Se não tiver união, não tem graça. Se não tiver união, não tem a manifestação do Espírito de Deus. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Vamos deixar um pouquinho esse conhecimento. E esse conhecimento está nos matando, está dividindo a igreja. Quando o conhecimento ele divide, ele não serve para a glória de Deus. Mas o conhecimento ele tem que unir a igreja, ele tem que unir os membros. Não podemos aceitar partido gospel dentro das nossas comunidades. Irmãos, vamos pensar, vamos analisar. Será que nós podemos viver com partido gospel dentro da igreja? De forma alguma. De forma alguma nós podemos segregar, nós temos que unir as nossas forças, unir as nossas capacidades, os nossos dons, para que a igreja cresça, para que a igreja evolua, para que nós possamos alcançar a maturidade cristã. É isso que o Tiago está querendo dizer aqui. Olha, vocês precisam ter bom trato, e esse bom trato deve ser mantido através da mansidão. Mas vocês não agem pela mansidão. Qual é o sentimento que tem dominado vocês? A inveja amargosa e a facção, a divisão entre vocês. Não é assim que funciona. Tem que ter mansidão, porque a mansidão é lentamente. A mansidão é lentamente, mas vai construindo algo duradouro. Aquilo que é rápido logo destrói. Aquilo que é rápido e ligeiro pode ser destruído às vezes. Na construção, aquilo que se demora um pouco mais, talvez tenha mais êxito de uma construção rápida e veloz. É isso que o Tiago está querendo dizer. Nós devemos trilhar as nossas boas condutas através da mansidão e jamais por sentimento faccioso e amarga inveja. Isso não pode acontecer dentro das nossas comunidades. O tópico de número 2. Não, antes tem o número 3 aqui, ó. O número 3 diz assim: a sabedoria do alto e a sabedoria diabólica. No verso de número 15, agora Tiago vai falar sobre a sabedoria. E ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto. Que é essa ele está se referindo? O verso 14. Olha a expressão de Tiago: essa não é a sabedoria que vem do alto. Que é essa? Verso 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. É isso que ele está falando. Ele está falando do verso 14. Mas se tendes amargo, por quê? Porque para a mente de Tiago, preste atenção no que eu vou dizer, para a mente de Tiago, a atitude demonstra se a sua sabedoria é diabólica ou divina. É por isso que ele diz: mas se tendes o quê? Uma atitude. Essa atitude é reflexo do quê? Do conhecimento seu. O seu conhecimento está produzindo inveja, está produzindo facção, está produzindo imposição. Então, a sua atitude demonstra a sua crença. E para Tiago, a atitude é sabedoria. Então, é por isso que ele diz no verso 15: essa não é a sabedoria que vem do alto. Qual sabedoria? A do verso 15. Para ele, a verdadeira sabedoria é do verso 13.
É do verso 13. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É muito interessante, no verso 13 ele mostra a verdadeira sabedoria. No verso 14 ele diz o que não é sabedoria. E no verso 15 ele faz uma afirmativa. E ele diz, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Queridos, primeira coisa que Tiago afirma aqui, e para que vocês possam entender melhor esse texto, vá para a lição de número 3, que eu gravei. A lição de número 3, lá eu explico detalhadamente o verso 15, tá? De forma mais profunda. Eu não vou explicar aqui, porque senão a aula vai ficar muito mais extensa, mas vá para a lição de número 3 e ouve a minha explicação do verso de número 15. Olha que interessante, essa não é sabedoria que vem do alto. Primeira coisa que Tiago estabelece aqui, que a sabedoria, toda sabedoria, ela emana de Deus. Eu vou repetir, toda sabedoria emana de Deus. A verdadeira sabedoria emana de Deus. É por isso que ele diz, ela vem do alto. E Tiago é um cara muito inteligente. Tiago, ele era um homem muito inteligente. Olha o contraste. Olha o contraste da palavra alto e terrena. Olha o que ele diz, essa não é a sabedoria que vem do alto. Ou seja, ele está afirmando que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem do alto para baixo. E aí ele faz o contraste, mas é terrena. Olha a ideia, o contraste que ele faz, alto e baixo. Do alto vem a verdadeira sabedoria. Da parte da terra vem outro tipo de sabedoria, que não é uma sabedoria divina. E ele diz agora que essa sabedoria ela pode ser terrena, animal ou diabólica. O que ele quis dizer com terrena? Aí vocês vão para a lição de número 3, que lá está bem explicadinho. Mas a ideia de terreno é algo mundano. É por isso que João diz, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, ou seja, a terra jaz do maligno. É por isso que ele usa a expressão terrena, do mundo. A Bíblia diz, querido, que o homem natural ele não pode compreender as coisas do Espírito. É isso que diz Paulo, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Paulo lhe diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, então, a sabedoria terrena, ela é uma sabedoria facciosa, é uma sabedoria invejosa, ela provoca, ela segrega. Então, a primeira sabedoria é uma sabedoria do mundo. Depois ele diz, ela é animal. Animal aqui tem a ideia de não espiritual. O que é uma coisa não espiritual? É a carne. Então a palavra animal, ela é animal, ela é não espiritual. E depois ele termina dizendo que ela é diabólica, que ela emana dos demônios. Aí ele termina dizendo que a origem da sabedoria maligna, ela vem do diabo. Muito cuidado, querido, que nós podemos em algum momento agir com esses tipos de sabedoria. Uma sabedoria terrena, uma sabedoria que é mundana, uma sabedoria que é da carne, que ela não é espiritual. É por isso que Paulo disse que nós devemos andar pela fé e não por vista, ou não pela carne, com os olhos deste mundo. E nós podemos ter atitudes também de sabedoria demoníaca. Tudo que segrega, tudo que separa é do diabo. Deus, a intenção de Deus é sempre ajuntar as pessoas e nunca segregá-las. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Então, em resumo, Tiago ele está caracterizando essa sabedoria pelo mundo, pela carne e pelos demônios. Tá? É isso que ele afirma,
que tem uma sabedoria que vem do alto, que ela é diferente da sabedoria que está na esfera terrena, na esfera mundana, que ela é mundana, carnal e diabólica. No tópico de número 3, no tópico de número 2, ele diz assim: onde prevalece a inveja e sentimentos facciosos, prevalece também o mal. Número 1, a maldade do coração humano. Aí Tiago diz, por quê? Aí ele vai explicar, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Queridos, olha que interessante. Tiago ele está falando de um contraste, que a verdadeira sabedoria ela é caracterizada pela mansidão, e a falsa sabedoria ela é caracterizada por sentimentos de inveja e faccioso. E quando existe esse sentimento dentro dos nossos corações, dentro das nossas igrejas, o que é provocado? Olha o que ele diz a palavra perturbação. O que é perturbação? No original é confusão. É pessoas que tumultam o culto. Pessoas que que colocam dúvida na mente das outras pessoas. Por quê? Porque ele começa a disseminar que um grupo é melhor do que o outro. Ele passa a disseminar que você precisa ser melhor do que a outra pessoa. É por isso que ele diz, porque onde existe inveja, tá? Inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, toda obra maligna. A sabedoria de baixo, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Por quê? Porque ele está explicando o verso 15. Ele está explicando o verso 15, por quê? Onde há inveja e espírito faccioso, tem sempre confusão. Aí ele explica que a sabedoria de baixo não torna o ser humano pequeno, mas grande, não manso, mas exigente e violento. A sabedoria terrena, animal e diabólica não torna o homem manso, mas torna o homem violento. Não torna o ser humano dócil e humilde, mas orgulhoso. Não livre de si mesmo, mas é egoísta. A sabedoria que não é do alto, a sabedoria que é terrena, animal e diabólica, Tiago afirma que isso perturba e destrói qualquer comunhão, tanto nas pequenas como nas grandes igrejas, tanto no mundo como na igreja. É isso que Tiago está querendo dizer, que essa sabedoria que ele acaba de afirmar, que não é do alto, mas é terrena, animal e diabólica, ela provoca perturbação. Ela não gera humildade, ela não gera mansidão, mas ela gera violência, ela gera orgulho, ela perturba, ela não constrói, ela desconstrói tanto a igreja como o próprio mundo. É isso que o Tiago está querendo dizer no verso de número 16. Porque essa inveja, porque essa sabedoria que eu acabei de falar, ela conturba toda a igreja. Que Deus possa nos livrar desse tipo de sabedoria. Mas aí, agora ele vai sistematizar agora o verso 15. O verso 15 aí ele diz: mas a sabedoria que vem do alto. Ele afirma novamente que a essência, que a origem da verdadeira sabedoria, ela é uma origem divina. É por isso que ele diz agora no verso de número 17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Eu fiquei pensando, aqui está no tópico de número 3 agora.
as qualidades da verdadeira sabedoria. Por que Tiago ele começa com o adjetivo pura, pureza? Porque ele qualifica, ele usa a palavrinha agnos, a palavra pura. Ele diz: a verdadeira sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ele está deixando bem claro aquilo. Ele está deixando de forma assim bem explícita, tá? Que a verdadeira sabedoria ela só pode emanar de alguém que é puro. Ela é algo que é incontaminável. Ele está afirmando categoricamente que vem de Deus. Se vocês analisarem, todos os outros adjetivos não faz parte dos atributos de Deus. Percebe isso daqui. A pureza é um atributo relacionado a Deus, relacionado ao ser de Deus. Então por isso que ele diz, olha, primeiramente ela é pura, ela perdão, ela não pode ser contaminada. Primeiramente ela é pura. Depois que como ela é pura, ela vai ser pacífica, moderada, que a palavra moderada é amável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Primeiro ele fala de pureza. Depois que ele fala sobre o adjetivo de pureza que caracteriza Deus, ele elenca 7 elementos. E esses 7 elementos elementos que contrastam o que? Divisão e inveja. É por isso que ele diz sobre o que é uma coisa pacífica? Que une. Lembra o trabalho de Cristo, o pacificador? Veio pacificar 2 povos que viviam separados, mas ele uniu esses 2 povos. A palavra moderado é o amável. Somente uma pessoa que possui o amor, que tem essa característica de ser amável, pode unir, pode ter paz com todas as pessoas, tratável. Ele trata as pessoas de forma equilibrada. Ele sabe contornar as situações, cheia de misericórdia. Ele tem sempre compaixão do próximo, de bons frutos, ou seja, as suas atitudes são atitudes benéficas, sem parcialidade. Ele não olha se é branco, se é preto, se é rico ou se é pobre. Ele não tem isso na mente dele. Ele não quer saber se a pessoa tem ou não tem. Ele é imparcial. E ele não é uma pessoa hipócrita. Ele não tem 2 personalidades. Ele não é uma coisa aqui e outra coisa lá. Ele é sempre a mesma pessoa. Quando nós temos esses elementos, nós combatemos o quê? A inveja e o espírito faccioso dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. É isso que ele está querendo dizer. É isso que Tiago está querendo dizer. Ele está contrastando, fazendo um contraste entre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. Que a verdadeira sabedoria ela emana de Deus e ela une, ela não segrega. E a sabedoria diabólica ela não une, ela separa, ela divide. Aí Tiago termina no verso de número 18 e ele termina dizendo assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O que significa o verso 18? O verso 18 provavelmente foi um provérbio usado no cotidiano da vida. Você conhece? No Brasil nós temos mania de ter provérbios, né? Que são frases curtas com o significado da vida prática. E na cultura judaica tinha muito disso. Provavelmente, tá? Quando Tiago cita, Tiago capítulo 3, verso 18, quando ele escreve o verso 18, provavelmente ele estava lembrando de Amós 6,12. Ou então ele estava lembrando de Isaías 32, verso 17. Por que ele fecha com esse provérbio? Porque provérbio é uma sentença curta que relembra algo prático da vida. É por isso que ele diz: ora,
o fruto da justiça semeia-se na paz. Para a finalidade, está mostrando para alguém, para os que exercitam a paz. O que ele termina dizendo o seguinte: olha, nunca se esqueçam que vocês têm a finalidade de unir e não segregar. Vocês que semeiam a paz devem praticar também a paz. Vocês que divulgam a paz. É por isso que ele usa a palavra semeiam. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. É por isso que ele diz: olha, vocês que anunciam justiça, vocês que estão anunciando a justiça, isso deve ser praticado pela paz, como elemento da paz, para os que exercitam a paz. Tiago está querendo dizer o seguinte: olha, nunca se esqueça desse provérbio, que vocês devem sempre unir os grupos e nunca segregar, porque essa é a vontade de Deus, é que nós vivemos sempre em união, que nós vivemos sempre unidos. Queridos, que essa aula desse domingo seja uma aula muito produtiva, que nós possamos manifestar a verdadeira sabedoria. Vamos sair um pouquinho das nossas igrejas, vamos sair um pouquinho das nossas escolas dominicais, vamos sair um pouquinho dos nossos púlpitos e vamos transformar a gama de conhecimento que eu tenho, que vocês têm, que as suas igrejas têm, em praticidade da vida. Vamos socorrer o necessitado, vamos transformar isso no palco da vida, na estrada da vida, para que a palavra de Deus ganhe vida, para que a palavra de Deus ganhe força, porque isso é evangelho. Isso é a vida que Jesus vivia. Era isso, ele transformava o discurso em sabedoria. Ele vivia aquilo que ele pregava. Esse é o desejo do meu coração. Eu peço sempre a Deus isso, que eu sempre vivo aquilo que eu prego. Porque se um dia que eu deixar de viver aquilo que eu estou pregando, a vida perderá o sentido para mim. Que Deus continue nos guardando, nos protegendo, que a tua vida seja uma vida próspera, seja uma vida abençoada, seja uma vida transformada, o seu discurso seja transformado em praticidade, que o Eterno continue lhe abençoando, a tua família, o teu ministério e a tua igreja. Até semana que vem, queridos, querendo Deus.